O quadro Na Sacristia quer responder às nossas dúvidas sobre os objetos litúrgicos, as cores litúrgicas, tantas dúvidas que a gente tem e perguntas interessantes, não é? É por isso que a gente sempre recebe aqui na Sacristia um missionário redentorista que nos ajuda a compreender todas essas respostas sobre as nossas dúvidas. E o Padre Reinaldo Benjamin, prefeito de igreja, missionário redentorista, já está aqui. Padre, bom dia, sua bênção. Bom dia, José. Deus abençoe a todos que nos acompanham, que rezam conosco. Não existe pergunta tola, né, padre? Toda pergunta, porque tem resposta, então tem que fazer, não tem que ter vergonha. Às vezes o povo está servindo lá, o leigo e a leiga, não vou perguntar isso pro padre, não, mas o padre é bravo. Nada disso, pode perguntar, não é? Tem que perguntar sim, a gente tem que entender, compreender e cada vez mais crescer naquilo que a igreja tem de beleza litúrgica, né, principalmente. Muito bem, então agora, quem não teve vergonha de perguntar foi um devoto da Mãe Aparecida. E a gente vai assistir agora qual a pergunta que ele fez para o Padre Reinaldo responder. Aonde são colocadas as hóstias levadas aos doentes? E a dúvida do devoto, padre, foi essa. Onde são colocadas as hóstias que são levadas para os enfermos, para os doentes? Sim, as hóstias que são levadas aos enfermos é colocada numa peça de metal, um vaso sagrado, que nós chamamos de teca. Então é uma peça de metal pequena, que cabe apenas umas 3 hóstias, e assim então o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ou também o padre ou o diácono, vai levar a comunhão àqueles então que não podem sair de suas casas e participar da celebração na igreja, na comunidade. O padre, como que solicita? Por exemplo, tem um enfermo na minha casa, né? Ele não tem como ir de fato para a igreja. Como que solicita isso para que se leve a Eucaristia a ele? Deve-se conversar na comunidade, né? Perguntar como que eu posso receber a Eucaristia na minha casa se eu não tenho condições de ir até a minha igreja. Então aí o padre vai verificar, né, como que é a condição desta pessoa, e aí a pessoa vai fazer, claro, uma boa confissão também. O padre vai até ela, faz uma boa confissão, e aí então ela pode receber a Eucaristia em sua própria casa pelo ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. O padre, o senhor disse para nós, né, o ministro, o padre, o diácono, e quando se leva a Eucaristia, se faz uma oração? Como que é esse rito antes do enfermo receber a Santa Comunhão? Se faz oração, se tem toda uma celebração, que o ministro também reflete um pouco da palavra de Deus com a pessoa, rezam juntos, né? Se preparam para que depois então possa receber a Eucaristia. E é tão bonito, né, quando um doente vai receber a Eucaristia em sua casa, a família se reúne para rezar junto com ele, né? Então, não são todos os familiares que podem receber, apenas aquele que está doente, que não tem condições mesmo de participar na vida da comunidade. Muito obrigado, padre, pelas respostas. E é isso, né? Você que tem um familiar enfermo, tenho certeza que às vezes ele se preocupa, não estou podendo ir na missa, mas quer receber Jesus na Eucaristia, não deixe de comunicar seu pároco, o vigário, conversar na paróquia para poder levar a Santa Comunhão até o doente. Tem mais um devoto querendo fazer pergunta? Vamos ouvir. Qual o nome do objeto que o padre usa para jogar água benta? A pergunta é interessante. Aqui no santuário a gente acompanha sempre, depois de cada celebração, muita água benta sendo jogada nos devotos, né? Mas qual que é o nome desse objeto, padre, que fica água benta para ser, portanto, colocada sobre os objetos ou sobre o povo? Este objeto que está aqui diante de nós, né, é chamado de caldeira, e aquele que nós atingimos, jogamos a água então nos devotos, é chamado de aspersório. Então, asperge-se a assembleia sempre durante a Eucaristia, quando se reza o ato penitencial, pode também aspergir a assembleia, conforme o costume do lugar, né? E também em todos os sacramentais, nos sacramentais que são as bênçãos, né, dos objetos de devoção, da família, dos motoristas, assim vai, né? Todas as bênçãos, então se usa a caldeira com a água e o aspersório para aspergir então aquilo que foi rezado, foi abençoado. Aqui no santuário é um banho, né? Que o aspersório é bem grande, né? É uma bênção que é o aspersório, não, padre? Pois é, para a gente dar conta de tantos romeiros, tantos devotos, né? As nossas caldeiras são maiores e também os aspersórios para atingir um grande número de pessoas, né? Ô padre, agora, pode-se ter água benta em casa? Posso levar água benta para casa? Com certeza, é importantíssimo ter água benta em casa, né? Geralmente as pessoas colocam a água para ser abençoada próximo da televisão ou perto do rádio, né? Antigamente, junto ao padre Vitor Coelho de Almeida, já se fazia isso. E usar desta água
para dar para as crianças tomarem, para aspergir a própria casa, né? Então, a água benta é um sinal da graça de Deus. Então, é importante que se tenha esses sinais para perceber a presença de Deus na nossa vida. Explicado. Muito obrigado ao padre que fala um pouquinho para nós desse objeto, então, onde se coloca água para aspergir ao povo de Deus. Tem mais uma pergunta? Vamos assistir. Por que temos uma cruz no altar durante a missa? Obrigado ao devoto pela pergunta, padre. Quer saber por que existe a cruz no altar durante a celebração da Santa Missa? Pois bem, a cruz ali indica que nós vamos celebrar os santos mistérios, né? Se nós vamos rezar a Eucaristia naquele altar, então acima do altar ou no altar mesmo se tem o crucifixo, né? A cruz de Cristo. Lembrando o seguinte, né? Aquele que vai ser entregue por nós, se imolar por nós na Eucaristia, foi o mesmo que nos salvou, que nos redimiu por sua cruz. É Jesus, é o Cristo. Então por isso que se tem a cruz no altar, para lembrar daquele que se entregou por nós e de qual o mistério que nós estamos celebrando. Ô padre, é interessante, às vezes a gente vai numa certa comunidade, na igreja, a gente vê que a cruz está de costas para o povo, mas está voltada para o presidente. Por que essa cruz está de costas para o povo? Porque o padre também tem que rezar de frente com a cruz, né? E geralmente o povo já tem a cruz que está no altar, acima, né? Voltada para eles. Então esta cruz é voltada para o padre, principalmente para os momentos do ato penitencial, e depois, então, se houver naquela Santa Missa bênção com o Santíssimo Sacramento, essa cruz é retirada, no caso, para dar lugar ao ostensório. Ô padre, a gente vê que alguns ritos, né, antigos, antes do concílio, até alguns ritos que ainda permanecem, o padre, quando celebrava de costas, ou celebra de costas, reza a missa olhando para o crucifixo, não é isso? Justamente nesse sentido mesmo que eu dizia, né, de lembrar, né, que a vítima que está se entregando, se imolando por nós ali na Eucaristia, é aquele que se entregou para a nossa salvação. Então, por isso, a cruz está ali para lembrar deste mistério do amor de Deus para conosco. Então é importante sempre ter a cruz no presbitério para a celebração da missa. É importantíssimo, não pode faltar a cruz, né? É importantíssimo que se tenha a cruz. E aqui no santuário nós temos uma cruz tão bonita, né? Belíssima, que é a cruz que lembra também o Cristo que já não está mais ali, mas está ressuscitado, vivo entre nós. Muito obrigado, padre. Assim a gente vai esclarecendo mais dúvidas, mais 3 dúvidas esclarecidas pelo padre Reinaldo. A gente agradece você e te convida para fazer mais perguntas. Manda pra gente a sua dúvida, né, sobre objeto litúrgico, sobre cores, enfim, aquilo que você tiver. Vai ser um prazer te responder aqui no Bem-vindo Romero. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, participe. É sempre bom ter a sua presença e participação. Padre, Deus lhe pague. Deus abençoe a todos. Amém. Tá aí o padre Reinaldo nos ajudando e depois tem mais quadro Dúvida na Sacristia, viu? Não perca não. É o Bem-vindo Romero nos ajudando a crescer na fé e na espiritualidade.